Fala galera, começando o programa, lembrando que temos uma campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. Acesse apoia.se/dentro da minha cabeça, sem cedilha, ou através de nosso site dentro da minha cabeça.com.br, também sem cedilha, para conhecerem nossas metas e ajudarem a gente a produzir conteúdo extra por aqui. Imagina que legal que seria a gente publicar mais episódios por mês, ou mesmo por semana? Isso é possível. Colabore com o que couber no seu orçamento a partir de R$1. Aproveitando para lembrar a galera de continuar ajudando o povo do Rio Grande do Sul que está se reerguendo da tragédia climática. O próprio Apoia-se, que é o apoia.se, está com várias campanhas interessantes que foram revisadas e tiveram autenticidade e destinação dos recursos confirmadas pela equipe de compliance da plataforma. São campanhas do tipo ações coletivas e campanhas do tipo recomeços que estão disponíveis em descubra.apoia.se/redes-solidárias. Lembre que todo apoio importa, independente do montante. Ajude a galera do Rio Grande do Sul a se reerguer e se restabelecer da melhor forma possível. Arrigo Sacchi, treinador da Itália, vice-campeão do mundo em 94, cravou uma das frases mais marcantes que eu já ouvi. O futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes. Calma, eu juro que eu não vou usar esse episódio para debater futebol por aqui. Para isso eu já tenho meu outro podcast, que é um podcast de futebol, Peladranet, desde 2012. Eu quero falar aqui sobre o que a frase do Arrigo Sacchi representa na verdade. Paixão. É isso que ele quer dizer com coisa mais importante dentre as menos importantes, né? Todo mundo que acompanha algum esporte sabe que seu time ganhando ou perdendo, a vida continua. Amanhã tem trabalho normal, seja seu time rebaixado ou campeão. Mas você sabe que esse dia de trabalho seguinte não é igual. Se seu time ganha, é uma coisa. Se seu time perde, é outra. Desde cedo eu aprendi a amar futebol com o meu pai. A brincadeira mais antiga que eu tenho lembrança de ter brincado com meu irmão e meu primo é ter jogado futebol. É louco mexer com a paixão das pessoas, né? Mesmo que seja a sua paixão também. Mas uma conversa numa mesa de bar sobre futebol pode tanto ser uma conversa tranquila e feliz, como pode se tornar o ponto de virada para uma transformação nos ânimos que leve a uma discussão acalorada sobre quem foi mais jogador, qual time foi melhor ou algo do tipo. E veja bem, eu tô falando de futebol aqui porque futebol é a minha maluquice. Você certamente tem a sua, seja ela qual for, quadrinho, cinema, outro esporte, sei lá. Sei que você também tem sua própria coisa mais importante dentre as menos importantes. Então abstraia e pense nela toda vez que eu falar de futebol aqui, tá? Eu sou muito fã de um desenho japonês chamado Super Campeões, ou de um anime chamado Captain Tsubasa, caso a sua maluquice seja Universo Otaku, tá? Respeito aqui, todo respeito. A bola é minha amiga, repetia sabiamente o pequeno infante Oliver Tsubasa, que inclusive inicia sua jornada sobrevivendo a um atropelamento de caminhão justamente por ter sido atingido enquanto andava abraçado com sua amiga, a bola de futebol. O Oliver, craque japonês, com esse nome japonês, que tem um melhor amigo Carlos, também japonês, com esse nome japonês. Eu amo a dublagem brasileira, não tem jeito. Fica aqui meu beijo pro Roberto Maravilha. E foi nesse espírito de que a bola era minha amiga, apaixonado por futebol, que há mais de 15 anos eu comecei a querer falar sobre futebol na internet. Fazendo tirinhas pro final do blog Futirinhas, participando do podcast Mesa Quadrada Futebol Combate, até criar meu próprio podcast e aí hoje tamo aí. E eu só sei fazer as coisas desse jeito, de um jeito, né? Que é fazendo graça, piadinha. Mas de certo é que gostar de futebol me permitiu viver tanta coisa já, seja como torcedor, como comunicador ou como admirador. Às vezes me pego pensando que em 2023 eu tava transmitindo o jogo do Vasco ao lado do Edmundo, um dos maiores ídolos do meu time, conversando, debatendo com ele, com Eric Johnson, a respeito da triste e difícil situação do nosso querido Vasco da Gama. O pequenino criança Vidani ficaria completamente maluco das ideias se ele soubesse que isso aconteceu. E aconteceu. Eu só sei que é muito legal falar sobre o que a gente ama e encontrar pessoas que compartilham dessa paixão também. Mas eu estaria sendo desonesto se eu dissesse que falar publicamente sobre futebol só me trouxe coisa boa. Ora, quando eu recebi minha segunda ameaça de morte na vida, em meados de 2010, não parecia tão legal assim. E eu lembro que quem me ameaçou de morte foi justamente um torcedor do meu próprio time, que não gostou de uma tirinha que eu fiz sacaneando o nosso time. Veja bem, repito, a gente torce pro mesmo time, tá? Aí eu fiz uma piada com o nosso time, que tava me fazendo sofrer, e o cara se sentiu confortável pra comentar que se me visse na rua ia me matar. Olha que bacana. Mas até esses momentos bizarros me comprovam que o Arrigo Sacchi tem razão quanto à importância dessa paixão. Porque essa paixão cega e enlouquece. E faz as pessoas perderem a linha. Deixando claro aqui que algumas dessas, de forma imperdoável, cruzam uma linha inaceitável, que aí passa a ser apenas violência. E óbvio que essas não merecem sequer qualquer compreensão.
E apenas para deixar claro, eu não morri, tá? Sigo vivo. E apesar desses raríssimos momentos meio assustadores, a verdade é que eu devo muito ao futebol. Na prática, hoje eu quero falar por aqui sobre como é legal viver sua paixão de dentro, ter contato real com aquilo que você é apaixonado, ter a oportunidade de se sentir parte daquilo e se entregar para isso, lidando não só com a nossa própria paixão, como também com a paixão do outro. E também quero discutir sobre como a gente, no fim, sabe que o futebol é mais uma daquelas bobagens que não mudam muita coisa na nossa vida, mas que ao mesmo tempo, naquele frame, naquele zoom, parece que muda tudo, né? Mexe com o nosso orgulho, nossos sonhos, nossos heróis. E me corrigindo sobre o pequeno criança Vidani, ele sabe de tudo. Ele vive tudo comigo. Ainda usando figurativamente a sua camisa de número 8, a braçadeira de capitão no seu braço esquerdo, vibrando a cada lance e a cada conquista, seja do nosso time ou nossa mesmo. Seja bem-vindo. Eu sou o Príncipe Vidani e você está dentro da minha cabeça. Toda segunda-feira eu pretendo pegar na sua mão pra mostrar um pouquinho de como é viver aqui dentro. E hoje, dentro da minha cabeça, recebo Gui Camarda. Olá, Gui. Fala, Príncipe Vidani. Que honra, cara, estar aqui com você. Você sabe disso. Sou teu fã. Tamo aí, né, cara? Quero ver qual vai ser o tema de hoje, né? Olha aí. O Gui, cara, conheci você ano passado, quando vocês me convidaram pra participar lá do Mundo Ed, né? Nas lives com o Edmundo e com o Eric Johnson. Você era o âncora lá, né, cara? Você que comandava as transmissões, enfim, era o grande rosto de todas as lives que a gente fez. Foi o motivo pelo qual eu pensei em ti na hora que eu pensei no tema, cara, de hoje. Enfim, a gente já trocou ideia sobre isso, mas eu faço meu podcast de futebol pela Dranet desde 2012. Você tem uma parada também de trabalhar em outros programas com galera que também leva o futebol, mas além de falar de futebol, você fala de futebol de uma forma bem humorada. É uma característica do trabalho que tanto você faz como eu faço também. E aí, cara, acho que o tema do programa de hoje é justamente isso. Cara, quando o nosso trabalho é brincar com a paixão do outro, tá ligado? E às vezes a nossa própria também. E é isso que eu queria te chamar pra trocar ideia. Quanto tempo faz esse trabalho com futebol, mano? Já faz um tempinho que você tá nessa, né? Eu trabalho com futebol desde 2010, cara. Faz um bom tempo aí, né? 14 anos, um pouco mais de 14 anos que eu trabalho com isso, desde estagiário na TV Gazeta. Eu sempre gostei muito de futebol e assim como você, eu acho, né? Entretenimento. E uma coisa está ligada à outra, né, cara? Porque muita gente fala que de futebol é como se fosse uma coisa muito séria, mas pra mim a gente tem que tentar levar como um pouco de entretenimento. E eu sempre gostei do quê? De uma resenha, de conversar, sempre gostei de humor também e falar de futebol. Então, se juntar as duas coisas, pra mim, é uma coisa perfeita, né, cara? É, total. E, cara, o que você falou pra mim é um jeito que eu enxergo o futebol também, cara. Pra mim é meio que a mesma... Eu vou fazer uma comparação que talvez não faça tanto sentido a princípio, mas juro que ela vai chegar a algum lugar. Tem muito a ver com o cinema, por exemplo, né? Que tem um lado artístico mais puro e, de um outro lado, o filme, ele é entretenimento. Ele é tudo que ele movimenta de fãs, né, cara? De galera indo vestida pra assistir um Star Wars no cinema. Pô, futebol é a mesma coisa. Quando você vê um cara no shopping com a camisa do time dele, com a camisa da seleção, você tem uma identificação natural com o cara, né? De olhar e falar, pô, esse cara gosta do que eu gosto, ele curte o que eu curto. Se eu sentar com esse cara pra conversar, eu já tenho pelo menos um assunto com esse cara, né? Então é uma associação imediata de algo que, concordo com você, cara, é entretenimento e ponto também, né? Não é, óbvio, tem a parte toda do esporte, da competitividade, dos atletas, da seriedade de uma competição e do impacto que isso tem, e aí as coisas vão... É justamente por isso que eu chamei de paixão, né, cara? Porque assim como os caras brigam por, cara, qual livro é melhor, qual filme é melhor, não sei o que, no futebol as brigas são até bem mais violentas e bem piores nesse caso. A galera perder a mão, mas eu acho que é tudo pela paixão, no fim das contas, né? Não que esteja passando pano pra briga de torcida, mas, pô, isso só acontece por conta desse volume dessa paixão, né, cara? Exato. O que acontece? Eu também acho, concordo com você plenamente. Inclusive, sou um apaixonado por filmes também, séries. Cara, eu sou suspeito pra falar do que você disse, por exemplo, do cinema. Vai no Star Wars. Eu tenho, cara, simplesmente uma fantasia do Homem-Aranha em casa. 2 fantasias do Homem-Aranha em casa. Então, assim, né? É uma coisa que eu sou um pouco suspeito pra falar, mas eu já conversei isso com alguns amigos meus, inclusive desse tema de, pô, futebol é entretenimento, só que eles falam assim pra mim, pô, mas o futebol mexe com emoção. Eu falei, cara, quem não foi num filme e chorou? Quem não riu? Quem não saiu do cinema depois de assistir Jurassic Park querendo louco pra ver um dinossauro, cara, sabe? Então, assim, eu acho que é uma coisa que é ligada a outra, é que o futebol acabou, dentre as mais importantes, é a menos importante, eu diria assim, né? Dessa parte, principalmente de notícias e tudo mais, e realmente virou pra um lado que tem violência, cobrança
é em casa de jogador, saída de CT, realmente mexe com essa parte que não acontece no caso do cinema. Mas pra mim, eu continuo enfatizando que é entretenimento. Eu acho que até discordo de você que não acontece lá do cinema. Pô, o John Lennon morreu assassinado por um fã, né? Mas aí também, velho. Não, mas a gente tem extremos, assim, o cara que é fã maluco pode acontecer em qualquer lugar. Obviamente que o futebol, ele acabou se criando um ambiente mais propício pra essa loucura se retroalimentar. Mas o que eu quero dizer é que é paixão, cara. No fim das contas, no frigir dos ovos, é tudo paixão. Sim. E aí, quando a gente volta pro nosso trabalho, que é, pô, vamos fazer uma piada com um time, eu acho que isso é delicado, né, cara? Porque ao mesmo tempo que é muito legal encontrar pessoas que estão na mesma vibe que você, de fazer piada com tudo, e brincar, e isso. E, cara, vou te provocar, você vai me provocar de volta. E hoje meu time perde, você me zoa. Amanhã seu time perde, eu te zoo. E a gente fica nessa troca, né? O futebol, você citou a frase do Arrigo Sacchi, né? Que eu botei no monólogo de abertura, inclusive, dentre as coisas menos importantes, o futebol é a mais importante, né? E isso pra mim é uma forma literal de traduzir o que é o futebol. E quando a gente trabalha com isso, bicho, a gente trocou ideia disso na época do Mundo Ed, né? Do envolvimento que o torcedor tem com o clube. Sim. E aí acaba vindo, sei lá, um backlash pra gente, né? Que tá só comentando e brincando. E de repente a gente se sente culpado, ou pelo menos com a pontada de, pô, o torcedor tá puto comigo. O cara que é presidente, o jogador ganha 300 pau e a gente que toma porrada, né? Caraca. E assim, né, ô Vidani, o que acontece? A minha carreira, eu sei que poucos me conhecem, não sou um cara muito famoso, mas eu apresentei programas na TV Gazeta, eu apresentei o Mesa Redonda, que é muito famoso, Gazeta Esportiva, fiz reportagens, né? E assim, eu trabalhava de uma forma que não tinha um nicho só. Eu trabalhava cobrindo os times de São Paulo, mais os times de São Paulo, fazendo algumas coisas de Olimpíadas e tudo mais. E aí, eu ganhei um pouco de notoriedade, aí eu saí de lá e fui pro Mundo Ed, né? Trabalhei com o Edmundo durante 2 anos, foi sensacional, onde eu conheci a torcida do Vasco, conheci o Vasco da Gama, e assim, eu não sou vascaíno de nascença, só que, cara, hoje eu me tornei um vascaíno sim. Muita gente discute isso comigo, falando que era por conta do Edmundo, só que eu parei de trabalhar com o Edmundo, e eu estava domingo assistindo o jogo do Vasco, que não está aquelas coisas, né? Você sabe muito bem disso. Pelo amor de Deus. E a minha namorada olhou pra mim e falou assim, você é um idiota mesmo, né, cara? Agora, você não precisa mais assistir. Eu falei, mas não adianta, você cria uma paixão. E nesse mundo do Vasco da Gama foi onde eu aprendi o tamanho do sentimento e da emoção que traz, principalmente um clube de futebol. Porque a internet nos proporcionou isso, né, cara? Você não precisa mais ficar assistindo o Globo Esporte pra você ver o que seu time tá fazendo. Hoje tem canais nichados de cada uma das equipes. E, cara, nesse meio tempo aí, eu tenho muitos torcedores do Vasco que me seguem hoje. Eu continuo assistindo o jogo do Vasco e falando de Vasco da Gama, tanto no meu canal quanto nos outros projetos que eu tenho. E eu fui ameaçado de morte já durante esse período. Muita gente me mandando mensagem falando, pô, você tinha um outro time, mas esquece ele, sem saber o time que eu torcia. Eu falo, não, cara, é uma coisa não é ligada à outra. E aí você entende como funciona. Eu vi pessoas, por exemplo, Novidani, gente muito simples, muito humilde, porque eu produzi um churrasco com os membros do canal, né, do Mundo Ed, que são todos vascaínos. Sim. A gente foi no churrasco, cara, gente que trocava comprar um jantar pra comprar uma camisa do Vasco da Gama, sabe, coisa que me pegou assim, cara, que até acabei dando algumas camisas do Vasco lá nesse meio tempo, eu consegui parcerias, porque eu falei, Edmundo, vamos dar um monte de presente no Vasco pra esse pessoal, cara. E é uma coisa que sabe, você não tem como você chegar pro cara e falar assim, ô irmão, tá louco, velho? Cuida da sua vida, faz outra coisa, não compra a camisa do Vasco. Não, cara, é muito importante pra ele. Ele me manda mensagem, ele me manda no Instagram, eu respondo todo mundo no Instagram. E sempre, olha, aí Gui, mais uma pra coleção. Eu falo, meu Deus do céu, o que esse cara tá fazendo? Mas não tem jeito, cara. É uma paixão muito grande mesmo. E aí acaba virando, né, no Brasil ainda, cara, que isso é tão cultural, né, cara, é tão poderoso. Desde criança, você vê, pô, no Vasco a gente teve ano passado, né, o símbolo do menino Gui, inclusive, né, cara, que foi, putz, um torcedor... Poxa, que moleque, né, cara? Que ele tem uma questão, uma doença de pele, né, muito grave e tal, passou super mal no passado. O Peck meio que adotou ele em relação a ir no hospital, e lá o Gabriel Peck, ex-jogador do Vasco na época. E aí ele ganhou muita notoriedade, até hoje ele tá aí, mano, Casé TV, ele aparece, todo canto ele tá, o Gui, virou um mascotinho do Vasco mesmo. E é esse exemplo do que você falou, né, cara, de Sim. que o clube pode dar, mesmo na fase ruim, de esperança e de pertencimento, talvez seja a palavra, né, cara, de você pertencer a algo maior, né, você, parece que essa paixão te leva, ainda mais quando a gente fala de um clube de futebol, mas aí
aí, a gente pode extrapolar pra qualquer coisa. A gente falou de filme, série. Pô, uma estreia de um filme da Marvel foda, sabe? A gente via aquele cinema lotado de gente fantasiada, cara, de gente com camisa. Isso é identificação, cara. É andar numa CXP da vida e ver o tanto de gente que gosta das mesmas coisas e que fica feliz em compartilhar momentos, cara. Que no fim, é o que a gente leva pra vida, né, mano? São esses momentos aí. O resto, bicho, a camisa do Vasco vai desbotar, vai desfiar, vai tudo pro saco. Mas o que você viveu ali enquanto você esteve com ela, quando você comprou a conquista tua, puta, isso é teu, né, cara? Isso é muito louco mesmo. É muito maluco, cara. E assim, eu vou te contar uma história, por exemplo, eu nunca contei pra ninguém isso. No ano passado, a gente tava fazendo as transmissões dos jogos online, né? Cada um da sua casa. Uhum. E o que acontece? Durante a partida, eu ficava fora pra deixar o Eric Johnson, o Edmundo e o narrador, né? Até por conta dos patrocínios. E eu ficava comandando a live, né? E um desses jogos do Brasileiro era o meu time contra o Vasco, né? E, cara, eu simplesmente comecei a torcer pro Vasco indiretamente, porque não precisava ficar fingindo ali, porque eu não estava na tela, nem com o áudio ligado. E a hora que eu vi, eu tava torcendo muito pro Vasco da Gama. E, cara, eu torcendo, e aí eu me deparei comigo mesmo, né? Ali, em pé, torcendo pro Vasco, contra o meu time, né? E aí eu comecei a meio que chorar, me emocionar. Falei, caramba, o que tá acontecendo, cara? Coisa esquisita, eu nunca imaginei que acontecesse algo assim na minha vida. E é uma emoção muito diferente, cara, porque o que acontece? Por mais que eu goste do meu time e torça por ele ainda, eu não consigo largar o Vasco da Gama. E hoje, por exemplo, eu acho que, dependendo da situação do meu time e do Vasco, eu vou torcer para o Vasco. E é uma sensação muito estranha, muito diferente, é uma novidade emocional que eu nunca imaginei que eu fosse passar na minha vida. Hoje eu tenho mais camisa do Vasco do que do meu time, por exemplo. E cara, quando a gente, ainda mais, você é jornalista de formação, né, pelo que você comentou. Sim, sou jornalista, pós-graduado. Quando você é jornalista ainda, você tem ainda esse convívio com o ex-jogador, um pouco mais, na tua carreira você teve bem mais, né, enfim, não só com o Edmundo, mas vários, né? Na época que você era setorista e tal, você tromba, às vezes o cara em atividade mesmo, né, o próprio jogador que tá jogando e tal, e você viver essa paixão de dentro é muito legal também, né, cara, de você ver que, primeiro, essas pessoas são seres humanos, eles vão ter seus defeitos, seus motivos de orgulho, cai aquela máscara de ídolo, né, simplesmente falar, pô, o cara é um ser humano, bicho. Quando eu sentei na frente do Edmundo, eu lembro que a primeira vez que eu sentei lá, que ele foi, né, que a primeira vez que eu fui no Mundo Ed, ele não foi, né, foi só o Eri no começo e ficamos nós dois lá, depois. Sim, verdade. Da segunda vez que eu fui, eu lembro que eu sentei de frente, o Edmundo chegou um pouco atrasado, chegou com o jogo rolando, eu só fiquei olhando pro Edmundo, cara, e só passava pela minha cabeça assim, bicho, esse maluco jogou a final de Copa, cara. Eu ficava olhando pra cara dele e falando, maluco, esse cara jogou a final de Copa do Mundo, eu vi esse cara, eu era criança, eu via esse cara pela TV, via ele nos melhores momentos dele, jogando pra caralho, via ele nos piores também sendo expulso por bobagem, por perder a cabeça. Bicho, é louco, cara, eu olhava pro Edmundo com um olhar de, e cara, independente do extracampo, tudo, ali pra mim tava só a figura do Edmundo. Aí conforme a gente foi trocando ideia, essa figura foi dando lugar ao Edmundo mesmo, que é um ser humano que tava lá trocando ideia com a gente, comendo pizza. Normal, que nem nós. E aí você fala, cara, eu acho tão da hora isso, cara, você ter a construção do lúdico do futebol de um lado, que é esse sonho, essa parada, essa paixão e tudo, e do outro olhar pra ele e falar, cara, é mais cru. Tá ligado quando você vai na casa, sei lá, a visita vai visitar a tua casa, você fica preocupado com, pô, não varri, mano, tem poeira do lado da porta. Cara, mas é legal ver a poeira, porque sei lá o que mora gente ali, cara. É uma casa, pô, sabe? É verdade. Cara, eu vivi... Eu nunca imaginei na minha vida trabalhar com o Edmundo. Foi o que minha profissão acabou... O Mauro Betti que me indicou pra não sei quem, que aí eu cheguei e eu peguei o que aconteceu. Eu fiz pós-graduação de produção transmídia. E eu queria muito um produto foda. Cara, a hora que eu falei, nossa, eu vou trabalhar com o Edmundo, pra mim é muito grande também, né? E essa minha ficha também, igual você, foi caindo também, né, cara? Porque aos poucos você vai criando um pouco de amizade. Eu fui lá na casa dele no Rio de Janeiro, fiquei uma semana, fui super bem tratado, cara, é impressionante mesmo, assim. E tem momentos que você fala, caraca, você esquece um pouco, né, depois de um tempo. Teve um momento, cara, mas um momento que foi a virada de chave na minha cabeça foi ele ficou entre morar no Rio e em São Paulo, e aí ele morava aqui num flat, né, o mesmo flat que morava o Eric Johnson e tudo mais, aí ele falou, vem pra cá pra gente conversar, fazer uma reunião, tal, e a gente, vamos ver o que a gente vai fazer no canal, tudo. Eu falei, beleza, tô indo pra aí. Aí fui pra lá, aí eu cheguei na casa dele, tomei um café, aí daqui a pouco eu tô conversando com o Edmundo, ele simplesmente vai ao banheiro e começa a cagar de porta aberta. Aí eu peguei, eu juro por Deus, eu falei exatamente isso aqui, eu falei, Edmundo, aí já não, cara, aí desculpa, bicho. Limite. Eu sei que a gente já tá com intimidade, cara, mas não dá. Aí ele, tá bom, aí fechou a porta.
Aí, cara, ele começou a cagar de porta aberta, conversando, um assunto sério que a gente tava conversando. Então, cara, eu falei, meu Deus do céu, o Edmundo é muito ser humano, ele é muito... Cara, não tá nem aí, bicho, E foi algo que eu falei, caralho, bicho do céu, desculpa o palavrão, mas foi um negócio que eu falei, meu pai do céu, isso é uma coisa que eu nunca imaginei na minha vida, cara, e eu nunca quis também, pelo amor de Deus. Né? Não era um sonho, né? Esse não fazia parte de sonho. Não, esse não era o sonho. Né? Mas é muito legal, cara. Eu acho que tem esse lado, né, cara? Você falou sobre, sofrer ameaça de morte, né? Ouvir xingo. Cara, acho que sim, cara. Tem esse lado chato, né, cara, de lidar com o futebol, porque eu entendo que você vai cutucar ferida, porque é o nosso trampo, cara. É a brincadeira essa. Bicho, seu time perdeu e tal. Eu lembro que a primeira vez, eu até conto isso no monólogo, a segunda ameaça de morte que eu sofri na minha vida, foi porque eu fiz uma tirinha zoando o Vasco. Zoando meu time. E postei num blog lá em 2009, 10. A gente não tem nem esse direito, né? Cara, o torcedor do Vasco veio me xingar de tudo que é nome, que você não honra a cruz de malta no seu peito, se eu estiver na rua, não sei o que. Maluco, eu tô tão puto quanto você, cara. É meu time, eu tô triste também. Eu fiz a porra da tirinha porque eu tava chateado. E minha forma de extravasar foi, eu vou brincar com o meu time. E foi, me sobrou. Uhum. Mas tem o cara que ele vai levar aquilo, a ferro e fogo e não sei o que. Ah, mas mexeu comigo. A ameaça de morte mexeu muito, cara, comigo. Claro. As pessoas, nem todas as pessoas sabem disso, né? Eu acho que a política do Vasco é uma coisa muito grande, né? Muito absurda, sim, muito complexa. E assim, foi uma dessas, né, que aconteceu a primeira ameaça de morte. Eu, assim, por mais que eu já tenha trabalhado muito tempo com TV, com mídia e com público, cara, isso aí foi uma coisa que eu fiquei, assim, um bom tempo, assim, mal. Conversei com amigos, conversei com o pessoal dos canais de Vasco, eu fiquei muito amigo do Fábio Azevedo, do Juninho, do Machão da Gama, o Dieguinho, o Futebolaço, o pessoal todo do Vasco, assim, né? Uhum. E eles todos falavam a mesma coisa. Seja bem-vindo. Não tem jeito, cara. É assim, cara. É assim, infelizmente, né? E isso é a parte muito lamentável, né? Porque você vê, a gente falou tanta coisa legal aqui, cara, dessa paixão e de tudo, né? De como isso é bonito. E óbvio, né? Não dá pra gente aceitar, cruzar nenhum tipo de linha que vá pra violência. Isso aí é impossível. Sim. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho uma lembrança, cara, de... Assim, eu sempre fui Vasco, né? Desde moleque, mas eu sou nascido em Araraquara, então a Ferroviária é meu time que eu frequentei o estádio, bicho. É meu time do coração que eu divido junto com o Vasco. Essa é a verdade. Mas como a Ferroviária sempre esteve séries abaixo, né, desde que eu sou jovem, sempre nunca concorreu, é como se fosse outro esporte. Teve embate, né? Teve, cara, um Ferroviário e Vasco no começo de 22, que eu vi no estádio aqui em Araraquara e, cara, me emocionei pra caralho, que eu falei, mano, que oportunidade eu vou ter de ver meus dois times jogando um contra o outro e foi foda demais, muito louco. Torceu pra quem? Cara, eu tava na torcida Ferroviária torcendo pro Vasco, não teve jeito. Mas assim, foi... Se saísse gol da Ferroviária, eu ia comemorar de qualquer jeito, cara. Era muito estranho. Foi a situação mais esquisita que eu já vivi de futebol. Porque se a Ferroviária ganhasse do Vasco, eu também ia ficar maluco de feliz, cara. Mas, porra, olha que grandioso isso, né, cara? Pra Ferroviária representa muito. Ali eu tava total em cima do muro, bicho. Mas eu tava de máscara ainda. Eu lembro que foi bem na época da pandemia, a gente recém-vacinado. E aí, pô, cara, na hora que saiu o gol do Nenê, fiquei maluco. Nossa, tá doido, cara. E não podia comemorar, né? Tava lá no meio da torcida da Ferroviária. Isso é um perigo, hein? Eu lembro de um Ferroviária e Linense, eu acho, cara, lá pra 2008, eu tinha acabado de entrar na faculdade e a Ferrinha perdendo em casa e eu com meu pai no estádio, antes do estádio ser reformado, o estádio da Ferroviária era pequeno e muito próximo ao campo, né? Aquele alambrado de grade mesmo e tal, tudo muito perto. E aí, cara, a Ferroviária perdendo de 1-0, eu chamei o sorveteiro e, picolézinho, né? Pô, estádio do interior, né? Cara, eu tomei um esporro da organizada Ferroviária, inacreditável. Caralho, o time perdendo e você tomando picolé. E eu, caralho, eu vou entrar em campo, eu vou fazer o quê, cara? Tá 30 graus de noite. O time perdendo e você chupando. É praticamente isso, né? Exato. Tem um meme antigo da torcida do Vasco, né? Que é o Dinamite indo pro jantar no restaurante e, tipo, o Vasco nessa situação e o presidente jantando. Caralho. Eu vi isso aí, é sensacional, velho. É muito absurdo. Mas a cabeça, infelizmente, de alguns é assim mesmo, cara. Não tem jeito. Como assim? Tá maluco? Tá jantando com a esposa, cara? No momento desse, o time perdeu ontem. Pô, o cara quer que perdeu o time, ele quer que o jogador dane-se, o jogador tem que ficar em casa chorando. Greve de fome, greve de tudo, não pode fazer nada. Não pode fazer nada, tem que sofrer, velho. É muito doido, cara, é muito doido. Mas eu acho maneiro, sabe, cara, quando a gente consegue casar, de alguma forma, a nossa paixão com o trabalho, é um conflito muito maneiro, porque tem dia, cara, que a gente, assim, sei lá, os dias que eu ia lá no Mundo Ed e gravava e tal, fazia live, pô, cara, eu, assim, ficava puto com o Vasco às vezes perdeu, puta, beleza, mas você olha e fala, mano, eu tô fazendo um negócio tão inacreditável que, sei lá, se eu contasse pro Vidani criancinha, ele ia chorar de emoção.
Ele ia falar, seu maluco, que loucura é isso, cara. Você tá... Primeiro que assim, além de tudo, tem o lado Eric Johnson, que é muito pitoresco e maravilhoso. Né? É sensacional. Tinha esse atraente do lado que é, mano, o Eric Johnson é uma figura, assim, das mais carismáticas e caricaturas da TV brasileira da nossa geração, pô, não tem jeito. E é muito Vasco, né? Muito, pra caralho. Não, e ele, além de tudo, né, tem o jeito artista, o jeito Eric Johnson de falar, de romantizar as coisas, e fala, você fala, puta, ver aquilo ao vivo é um espetáculo. Tudo isso, né, quando você junta tudo isso, é difícil ter a concepção enquanto o momento tá rolando, né, enquanto você tá frente a frente ali. É só depois, parece que é quando você volta de um jogo de bola, de uma pelada, que a hora que você toma banho, senta na cadeira depois que a perna começa a doer, né? É meio que essa sensação de, você faz uns bagulho tão absurdo que depois de um tempo que você percebe, caralho, olha que loucura que eu vivi, cara. Pior que é, cara. Tem vários momentos assim na vida, graças a Deus, né? É que assim, muita gente, a gente tem aquela velha história de, a ficha não caiu, a ficha vai cair. No meu caso, eu não sei se eu não deixo, mas a ficha nunca cai. Eu fico sempre, porra, eu tô chegando em algumas coisas, alguns lugares, alguns eventos, sabe? Por mais que que eu não seja famoso, eu sou um RP também, né? Trabalho em empresas como RP. Então você se relaciona, conversa, troca uma ideia, você se torna amigo de algumas pessoas importantes e assim, o principal, né, da nossa profissão, eu acho que por mais que você seja ou não RP, é você tratar a pessoa com respeito, mas normalmente, não como um fã, né? E assim, cara, você acaba tentando fazer fica natural, e só quando você chega em casa mesmo, você fala, pô, pelo amor de Deus, peraí, eu tava simplesmente almoçando, Gustavo Lima, sabe? Você fala, caraca, que é isso? Que tá acontecendo, velho? Eu tava com o Gustavo Lima, turma do pagode, o Zico... O que é isso, cara? É uma coisa muito maluca, né, cara, da nossa profissão. E é gostoso, cara. Eu amo fazer o que eu faço, de verdade. Porque tem esse lance, né, cara, que ao mesmo tempo você tenta fazer o bagulho mais sério possível pra sair um trabalho bom, mas ao mesmo tempo tem sempre aquela realização pessoal de, cara, que doideira isso, cara. Como é que eu cheguei aqui? Eu só tenho 6 anos, né? Como é que deu certo isso aqui de eu estar aqui ocupando esse lugar? E aí, cara, tem esse lance do esporte também, cara, que é muito louco, né? Que a gente tá, sei lá, tá acompanhando o jogo do Vasco ali. Tem um lado de, é um trabalho, é uma live que nós vamos fazer hoje. Ao mesmo tempo, o jogo vai ter um resultado. O jogo vai ter... A gente vai terminar um dia, às vezes, puto. Sim. Também. Chateado. E puta, que merda, e deu errado. E, pô, desesperançoso. E muito, às vezes, né? E tem esse lado, né, de você tá brincando com a paixão do outro. A gente falou muito disso, né, de cutucando e tal, brincando, fazendo piada e tudo mais. Mas é também a nossa paixão, né? Então, você não é só um cara que tá foda-se pro futebol. Não, você tá vivendo aquilo também. Então, isso também, cara, é um turbilhão de emoção que chega uma hora que você fala, bicho, eu tô triste, não porque eu fiz um trabalho ruim, meu trabalho foi legal, foi bom, mas, puto, o resultado foi uma merda, e aí semana que vem tem outro jogo, eu tô preocupado como torcedor por enquanto, mas além de tudo eu vou ter que bolar um programa pra cobrir essa porra desse jogo que eu tô puto. Vixe, vai se perdendo, né? É que a gente ainda tem um pouco mais desse discernimento do que as outras pessoas. Mas isso é normal na vida, né? A gente nunca vai ter só pessoas equilibradas e tranquilas, é lógico que não. Mas é difícil às vezes, cara, é muito difícil. Porque, por exemplo, quando a gente acaba um jogo, vai pro pós-jogo de uma derrota do Vasco, de goleada, como foi algumas vezes no ano passado. Nossa. A gente tá com raiva lá. Só que, além de você estar com raiva lá, porque eu estava com raiva lá, eu não era um personagem como algumas pessoas achavam que eu era por conta do Edmundo. Não era. O Edmundo nunca mandou eu torcer pro Vasco. O Edmundo só queria que eu mediasse o negócio ali e passasse pra eles. E ao mesmo tempo, você estava olhando o chat de pessoas te ofendendo porque você está lá só. Dane-se, não é? Pô, pelo amor de Deus. Pô, ô seu babaca, você não é vascaíno, seu lixo, você não pode falar nada. Eu falo, meu Deus do céu, o que eu faço então? Mas assim, eu acho que essa situação, pelo menos assim, se tem uma notícia boa, é ver o movimento do jornalismo esportivo brasileiro guinando, né, cara, com o Cazé TV. Já tinha isso lá do Globo Esporte desde a época do Thiago Leifert, né, cara, de ter um pouco de leveza no jornalismo esportivo, né? Trazer humoristas pra serem jornalistas esportivos também. A gente tem o Andreoli. Sim. Pô, que era CQC, bicho. O cara virou apresentador do Globo Esporte, tudo. Então acho que ter um pouco dessa tonalidade ajuda a torcida a levar um pouco... Assim, gente, é o lance, né? É a coisa mais importante dentre as menos importantes. Tem que sempre lembrar que, no fim das contas, é só futebol. Apesar de parecer muito e de ser, cara, importantíssimo pra vida das pessoas. Não vai mudar o preço do dólar, né, velho? Essa é a real. Não muda o preço do dólar. Amanhã você tem que trabalhar de qualquer jeito. Eu sei que o dia de trabalho é mais leve e mais gostoso se seu time ganhar. Mas se perder, vai ter trabalho de qualquer jeito. Vai ter que trabalhar, bicho. É verdade. Pô, o Leifert, por exemplo. O Leifert é um cara que ele mudou. Eu sou muito fã, né? É o cara que eu mais me inspirei, apesar de nunca
nunca conseguiu chegar no dedão do pé dele. Cara, e aí eu também, a hora que eu vi, viralizou um vídeo dele da 777, eu coloquei na live, né? Que ele é um cara, além de muito inteligente, ele sabe explicar, ele é didático pra explicar, né? E aí eu botei na live, o Edmundo, a gente comentou, e ele viu e me mandou uma mensagem no WhatsApp. Ah, que foda. Aí eu falei, caraca, velho, ele falou comigo, né? Porra, puta que pariu. E aí a hora que eu vi, lógico, assim, ele não conversa comigo, não é meu amigo pessoal, nada disso. Convidei ele pra participar, ele até a gente iria marcar uma data, né? Tudo, só que acabou que não rolou enquanto eu estive lá. E aí ele simplesmente, outro dia, ele me mandando vídeos do Vasco, da 777. Eu falei, caraca, o Life acabou de me encaminhar um vídeo. É um negócio muito maluco, né, cara? Porque eu não falei isso pra ele, até no INPIC, é uma coisa que o cara vai ouvir muito, não tem jeito. É um cara do tamanho dele, vai ouvir muito. Pô, sou seu fã, pelo amor de Deus. Não, eu tentei me conter ali e tudo, trocar uma ideia com ele. Mas é impressionante, né, cara? São coisas que você acha que nunca vai viver, mas acaba vivendo. Eu acho que tem muito desse lado, né? Da gente ver o jornalismo esportivo guinando pra essa leveza, que eu acho que vai aos poucos convencendo a torcida de que o caminho é mais por aí, né? O caminho é mais pra olhar pra tua paixão e viver a tua paixão, bicho. Lembrar que do outro lado tem outro time e tem a paixão de outra pessoa, né, cara? É assim, Futebol é isso, assim. Competição, no geral, é isso. É que a gente tá falando de futebol, né, cara? Mas, assim, vão ter pessoas malucas no banco, né? No Banco do Brasil vai ter pessoas malucas lá. Então, assim, a gente pensa assim, não, mas é porque futebol mexe com emoção. Não, cara, eu acho que se o cara não tivesse sendo assim no futebol, seria no basquete. Se não fosse no basquete, seria assim no trabalho dele. Pois é. Então, não é só por conta do futebol. As pessoas são diferentes, tem pessoas difíceis, pessoas ruins e pessoas boas em qualquer lugar, né? Tem muita gente que falava pra mim, eu sou jornalista, trabalhei muito tempo em redação e tal. Eu quase fui pra outra emissora, quase fui pra SBT quando eu saí da Gazeta, mas acabou que o mundo me levou pra isso, pra YouTube e tudo mais, né? Um amigo meu chegou pra mim e falou assim uma vez, né? Tava no começo de carreira, 24 anos de idade, né? Aí ele, é o seguinte, eu vou virar concurseiro, vou sair da comunicação, porque eu não aguento mais, são pessoas de ego assim, ego assado. Eu falei, cara, você acha que você vai chegar no Bradesco que vai ser todo mundo bonzinho com você? Você acha que você vai chegar lá, todo mundo vai te tratar bem pra caramba? Não, não é. É um meio diferente, tem um pouco mais de ego por conta de imagem e tudo mais, mas, cara, em todos os lugares você vai ter problema, entendeu? Pô, onde rola dinheiro, rola ego, mano. É isso em qualquer área, né? Não tem o que fazer. Exatamente. Poder tem em todo lugar, entendeu? Poder de você estar na TV é para você ser diretor de um banco é outro, entendeu? Eu tô usando de exemplo banco, gente, mas tem assim, né? Qualquer lugar, Qualquer outro exemplo que você pode, qualquer lugar, qualquer empresa, você pode ir pra Enel, que vai ser assim também. É isso mesmo. Mas é foda, cara, acho que tem esse, é louco, né, lidar com esse lado de realização e você conseguir juntar, o que você, sei lá, de repente, e no Brasil é muito comum isso, né, imagino que seja diferente da sua história não, mas da gente moleque jogando bola, educação física e tal, e jogando bola na rua, com os amigos, e aí chegar e, tô pisando num campo de futebol no churrasco dos membros do canal do Edmundo, batendo uma bola com o Edmundo. Cara, isso é bizarro, tá ligado? É surreal, cara, é surreal. É surreal, isso é muito louco. Eu tive algumas experiências desse sentido, né? Foi com o Edmundo, uma delas, com o Edmundo foi mais próximo, né? Mas o Vampeta virou um amigão meu. O Vampeta, a gente ia jantar direto, eu, Vampeta, Paulo Sérgio, o pessoal do Mesa Redonda, Flávio Prado. Aí o Marcelinho Carioca também acabou se tornando um amigo, que ele gostava muito do programa que eu tinha na Gazeta, que chamava Mesa Quadrada. Quem quiser dar uma olhada depois, Mesa Quadrada da Gazeta, deve aparecer. Foi um programa que bateu recordes de audiência. Então, alguns jogadores queriam participar depois de um tempinho que a gente estava fazendo. Porque assim, a gente zoava, brincava, mas a gente não pegava e tirar, a gente tentava sempre dar uma segurada a gente não queria ofender ninguém, né? Fazia uma resenha, brincava com lances bizarros e tudo mais, e aí o Marcelinho Carioca conheceu a gente, gostou, levou a gente pro sítio dele, a gente gravou, aí a gente foi a gente fez com o Marcos Assunção. Então, cara, é um meio muito legal e é surreal. Chega uma hora que você fala, caraca, surreal. Você ser elogiado por esses caras, sabe? Que você viu jogar. É muito foda, muito foda. Faz valer a pena, até os xingos às vezes na orelha, né? Não as ameaças, mas os xingos. Faz valer a pena. Faz valer a pena demais. Com certeza, cara. Com certeza. Porque a gente cria casca também, né? Quando a gente é xingado, esse próprio amigo meu, 24 anos é muito novo. Eu com 24 anos não tive metade das oportunidades que ele tá tendo hoje. Porque ele tá trabalhando com muita gente famosa e tudo. E a gente não entende às vezes, a gente pega e culpa até, porque a gente tem que passar por isso pra criar casca. Por exemplo, tem coisas que eu vivi com 23 anos na TV Gazeta trabalhando, que eu peguei e fiquei puto na época. Olhava pro céu e falava, você me odeia, sabe? Uma coisa desse tipo. Aí, depois de 8 anos, você passa por uma situação parecida, eu passei no caso, só que com uma proporção maior. Ou seja,
Ali era um negócio que ia mudar minha vida, por exemplo. Mas eu já sabia lidar porque eu me ferrei com 23 anos, 24 anos, entendeu? E às vezes a gente não entende. Experiência é tudo, né, bicho? Pô, pra caramba, bicho. O pessoal me falava isso, os mais velhos, quando eu entrei na Gazeta, tipo Flávio Prado, Celso Cardoso, eles falavam pra mim isso. Irmão, não adianta, você é moleque ainda, não é assim que funciona, você vai se ferrar muito. Aí você acaba, né, você tá voando, né, você acha que você tá voando, que isso, olha aqui, ó, eu vou treinar, corro, jogo bola, vou pra balada, ainda venho aqui e faço as coisas. Aí depois você entende, você fala, pô, experiência é tudo. Aí você entende aquelas frases, né, eu queria ter 25 anos com a cabeça de 50 como eu tenho hoje. Aí você acaba entendendo essa frase. Pois é. Mas você não teria a cabeça de 50 se você não tivesse feito merda aos 25, né? Então é simplesmente impossível. Exato, não dá pra voltar. Não dá pra voltar, infelizmente. Obrigado por ouvir este episódio de Dentro da Minha Cabeça. A ideia do programa é essa, de ser um programa mais curtinho, de no máximo uns 30 minutos, levando esse papo leve, improvisado, com qualquer camarada que topar gravar. Eu quero agradecer demais ao Gui Camarda. Sigam ele nas redes sociais, no @GuiCamarda. O Gui é um cara muito gente fina, que também tá nessa luta aí de produzir conteúdo sobre futebol, né? Bem humorado também. Ele foi um cara que me recebeu muito bem lá no Mundo Ed. Eu sou muito grato ao Gui e desejo muita sorte e sucesso a ele nessa nova fase da carreira, que brilhe muito. Já fazia tempo que eu queria gravar um conteúdo sobre produzir conteúdo sobre futebol. Falar sobre essa jornada de altos e baixos, né? De tanta coisa legal acontecendo, mexendo com a paixão das pessoas e a nossa própria paixão. E foi muito maneiro poder bater esse papo com o Gui justamente sobre isso. Pra você que gostou, siga nas redes sociais, @Príncipe Vidani e o @Cabeça do Vidani, tudo junto sem cedilha. E por favor, se você puder, classifique o podcast no Spotify e nos demais agregadores, de preferência com 5 estrelinhas, né? Deixe também os seus comentários, tanto em plataformas como Spotify, quanto em nossas redes sociais, pra você me contar o que achou do episódio. Se você tem curtido o que a gente faz por aqui, considere ajudar a gente lá no apoia.se/Dentro da Minha Cabeça. Com qualquer valor a partir de R$1 que couber no seu orçamento. Se a gente bater as metas do Apoia-se, a gente vai produzir mais conteúdo por aqui, mais episódios por mês, por semana, depende das metas que a gente bater. Todas as informações citadas aqui, tanto de redes sociais quanto de financiamento coletivo, vocês encontram com muita facilidade no nosso site, dentrodaminhacabeça.com.br, também sem cedilha. Alegria e tranquilidade. Até o programa que vem. Valeu!